Vamos continuar resolvendo problemas de estequiometria e agora um novo tipo de problema, onde eu tenho reagentes que não são 100% puros. Até agora, todos os cálculos que a gente fez, a gente mudou ali o rendimento, às vezes eu tinha reagente em excesso ou um reagente limitante, e agora eu vou ter um reagente que ele não é completamente puro. Então vamos ver, vamos fazer um exemplo aqui. Deseja-se obter 352 gramas de dióxido de carbono pela calcinação de um calcário de 90 gramas de 90% de pureza. Segundo a reação, enfim, qual a massa de calcário necessária? Então vamos lá, a reação é CaCO3, que forma óxido de cálcio, carbonato de cálcio, que forma óxido de cálcio, mais gás carbônico ou dióxido de carbono. A equação já está balanceada, né? Um cálcio, um carbono, 3 oxigênios e 3 oxigênios. Tivemos sorte. Enfim, os coeficientes estequiométricos expressam uma relação entre mols, então eu tenho que converter essa informação que ele me deu em gramas para mols. Então eu quero obter 352 gramas de CO2. Quantos mols de CO2 é isso? Bom, é só dividir pela massa molar do CO2. Qual é a massa molar do CO2? Olhando na tabela periódica, eu vejo que um carbono tem uma massa de 12 e o oxigênio tem uma massa de 16. Então, eu vou ter o carbono tem massa de 12 e o oxigênio massa de 16. Como eu tenho dois oxigênios, eu vou ter 32 no total. 12 mais 32 é 44 gramas por mol. Essa é a massa molar do dióxido de carbono. Então, se a cada mol eu tenho 44 gramas, em 352 gramas, quantos mols eu tenho? Bom, é só dividir, né? 352 dividido por 44, eu tenho 8 mols. Então, eu tenho 8 mols de dióxido de carbono. 8 mols aqui. Bom, agora ele quer saber qual é a massa de calcário. Bom, é só seguir a proporção aqui. 1 para 1. Então, se eu tenho 8 mols de dióxido de carbono, quantos mols de calcário eu vou ter? Bom, 8 também, né? A proporção é 1 para 1, é o mesmo valor. Né? Agora, enfim, ele pede qual é a massa de calcário necessária. Eu tenho a quantidade de matéria, então vamos passar essa quantidade de matéria, certo? 8 mols de carbonato de cálcio ou calcário. E quantas gramas é isso? Bom, é só multiplicar pela massa molar. Qual é a massa molar do carbonato de cálcio? Bom, olhando na tabela periódica, eu vejo que o cálcio tem uma massa de 40. O carbono tem uma massa de 12 e o oxigênio uma massa de 16. Então, o cálcio tem uma massa de 40, o carbono uma massa de 12 e o oxigênio uma massa de 16. Como eu tenho 3 oxigênios, eu tenho um total de 48, né? Então, 40 mais 12 mais 48, isso é 60 mais 40, 100. 100 gramas por mol. Se a cada mol eu tenho 100 gramas, em 8 mols eu vou ter quantas gramas? 800, né? 800 gramas. Só multiplicar. Agora ele pede o seguinte, qual a massa de calcário necessária? Então você pode dizer, bom, a massa de calcário que eu preciso é 800 gramas. Mas não é verdade, porque 800 gramas é o que eu preciso de calcário de fato. Mas o calcário que eu tenho é um calcário de 90% de pureza. Então, eu vou precisar de mais calcário, porque parte do calcário que eu tenho é impurezas, é outras substâncias que não são o calcário. Então, quantas gramas eu preciso para que 90% seja 800 gramas de calcário? Bom, é só eu fazer. Eu preciso de x gramas, tal que 90% dessas x gramas corresponda a 800 gramas de calcário, certo? Eu tenho uma quantidade de gramas que, se eu pegar 90%, eu vou ter as 800 gramas que eu preciso. Por quê? Porque 10% é impurezas, e por isso eu tenho que tirar os 90%. Resolvendo isso aqui, 90% é 90 dividido por 100, que é 0,9. Então, 0,9x é igual a 800. X é igual a 800 dividido por 0,9. 800 dividido por 0,9. 888,88 gramas. 888,88 gramas. Você também podia fazer uma regra de 3, né? Vou colocar aqui gramas e aqui porcentagem. Eu sei que as 800 gramas correspondem a 90%, porque afinal
o 90% é a pureza do calcário. Então, calcário de fato que eu tenho é 800 gramas, isso é 90%, porque é 90% do calcário que é puro. Então, a porcentagem das 800 gramas é 90%. E eu quero saber qual é o total, então quantas gramas correspondem a 100%. Resolvendo a regra de 3, eu fico com 90x é igual a 80.000. X é igual a quanto que é 80.000 dividido por 90? 80.000 dividido por 90, 888,88 gramas, como nós calculamos antes. Então, essa é a massa total de calcário necessária, 888,88 gramas. Se eu pegar 90% disso, certo? Como o calcário ele tem 90% de pureza, se eu pegar 90% de 888,88, se eu fizer vezes 0,9, pegar 90%, eu vou ter as 800 gramas que eu preciso de fato. Vamos fazer mais um problema. O próximo exemplo diz o seguinte. Na queima de 10 kg de carvão de 80% de pureza, a quantidade de moléculas de gás carbônico produzida é... E eu não coloquei a reação, mas a própria questão já dava a reação. A reação é a seguinte. Carbono reage com gás oxigênio, né, a combustão, uma queima, formando dióxido de carbono. A equação já está balanceada, enfim, é só nós fazermos os cálculos. Então, eu tenho uma queima de 10 kg de carvão de 80% de pureza. Ele quer saber a quantidade de moléculas de CO2 que vão ser formadas. Então, eu tenho 10 kg de carvão de 80% de pureza. Então, eu pergunto, desses 10 kg, quanto que é carvão mesmo, certo? Eu tenho 20% que é pura impureza, não é carvão. Então, quanto que é carvão de fato? Bom, quanto que é 80% de 10? Bom, é 8, né? 8 kg é carvão de fato. Certo? Tenho 10 quilos e apenas 80% de pureza. Então, 8 quilos que vão ser carbono de fato. Agora, quantos mols correspondem a esses 8 quilos? Bom, o carbono ele tem uma massa molar de 12 gramas por mol. É só olhar na tabela periódica. Então, 8 quilos é a mesma coisa que 8.000 gramas. Quantos mols eu tenho em 8.000 gramas? É só dividir. 8.000 gramas dividido por 12, 666,66. Então, é 666,66 mols. Certo? Então, vamos substituir aqui. Eu tenho 666,66 mols. E fazendo a proporção, né, eu tenho uma proporção aqui de 1 para 1 para 1. Então, eu vou ter também 666,66 mols de oxigênio e 666,66 mols de gás carbônico também. Agora, ele pergunta a quantidade de moléculas de gás carbônico. Eu sei que eu tenho 666,66 mols de gás carbônico. Quantas moléculas é isso? Bom, para calcular o número de moléculas, é só substituir o mol pelo que vale o mol. O mol vale 6 vezes 10 na 23. Então, é só fazer 666,66 vezes 6 vezes 10 na 23, que é igual a quanto que é, então? Isso aqui vezes 6, 4.000. Então, é 4.000 vezes 10 na 23. Agora, eu não tenho isso aqui em nenhuma das alternativas, em A, B, C, D e E, eu não tenho 4.000 vezes 10 na 23. Mas eu tenho aqui 4 vezes 10 na 26. Esse acento circunflexo aqui quer dizer elevado na 26. Eu não consegui fazer aqui, escrever o expoente. Então, é a letra E, né? Por quê? Se eu pegar 4.000, o que é 4.000? Eu vou escrever aqui embaixo. 4.000 vezes 10 na 23. O que é 4.000? 4.000 é 4 vezes 10 na 3. 4 vezes 1.000, né? 4.000 é 4 vezes 1.000, vezes 10 na 23. O que é 1.000? 1.000 é 10 na 3. Então, 10 na 3 vezes 10 na 23. Multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, fica 4 vezes 10 na 26. Por isso, alternativa E. Era isso, espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.